Olá, eu sou o Pipoca e seja bem-vindo a mais um Informa Circo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Freak Show. Pra quem não sabe, Freak Show inicialmente teria a tradução direta para show de aberrações, onde pessoas com doenças raras ou anomalias genéticas eram apresentadas ao público em forma de entretenimento, basicamente como uma espécie de museu ou de zoológico humano. Um dos primeiros registros que se tem desse tipo de show foi lá pro meio do século XVI, com os irmãos siameses Lazarus Coloredo, que para conseguirem sobreviver eles iam se apresentando de cidade em cidade como uma espécie de atração, onde na época eles chegaram até se apresentar na corte pro rei da Inglaterra, Charles I. Basicamente, um dos irmãos vivia preso ao tronco do outro irmão, que por acaso só tem um desenho de registro, mas que eu não vou deixar aqui na tela, eu vou deixar um link na descrição para quem tiver curiosidade de saber como era. Depois disso, outros casos foram aparecendo, até que no século XIX rolou um boom novamente, que popularizou bastante na Inglaterra e nos Estados Unidos, depois que algumas pessoas perceberam que podia ser muito interessante financeiramente. Naquela época, os circos tradicionais estavam em alta como forma de entretenimento, e o grande diferencial do circo sempre foi a questão do extraordinário, do único, do original que você só podia encontrar naquele circo. Só que até então era o extraordinário em questões de talentos, de técnicas e de habilidades acrobáticas. Só que nisso essas pessoas viram a oportunidade de vender o extraordinário por meio de anomalias genéticas ou doenças. E como a curiosidade humana sempre foi, ainda é e sempre será uma coisa que vai vender muito, naquela época as pessoas acabavam pagando muito bem por isso. Naquela época eles não tinham Netflix, YouTube, então não tinha muita opção, né? E justamente por uma questão de oferta e demanda, muita gente querendo pagar por esse tipo de entretenimento, acabou gerando muita gente querendo vender esse tipo de entretenimento. De todos os freak shows, dois empresários se destacaram bastante nesse mercado. Um foi nos Estados Unidos, que foi o Phineas Taylor Barnum. Barnum é esse que depois se juntou com o Bailey para fazer o Barnum and Bailey Circus, e que depois se juntou com os Ringlings e fez o Ringling Brother and Barnum and Bailey Circus. Que se por acaso você não sabe nada sobre e quiser saber um pouco mais sobre essa história, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar aqui linkado na tela pra você assistir depois. Esse Barnum era um cara que queria ganhar muito dinheiro, muito fácil e a qualquer custo. E por isso ele decidiu virar strip. E por isso ele viu nos Freak Show uma excelente oportunidade. Daí então ele foi lá e criou uma espécie de museu de aberrações, onde ele reunia pessoas com doenças extremamente raras e deformidades. E como se isso não bastasse, ele ainda criava umas histórias bem absurdas. Obviamente para conseguir mais atenção e chamar mais público, o que basicamente seria o clickbait do YouTube de hoje em dia. Então por conta disso tem histórias e mais histórias que ele já inventou pra conseguir vender os seus shows. Do tipo quando ele disse que encontrou uma sereia, que na verdade era mentira, ou quando ele comprou uma escrava que tava cega e paralítica e que tinha uns 80 anos, mas ele dizia que tinha 160. E como ela tava num estado muito deplorável e ela não podia fazer nada, não podia falar nada, nem interagir com o público, as pessoas realmente acreditavam que ela tinha 160 anos. Mas obviamente depois que ela faleceu, fizeram uma autópsia e descobriram que na verdade ela tinha só uns 80 anos. Só que a questão é que até descobrirem que era mentira, ele já tinha feito rios e rios de dinheiro. Se hoje em dia que as pessoas estão a literalmente um clique de distância de saber se aquela notícia que você viu no Facebook era verdade ou mentira, ou que aquele título é sensacionalista demais e as pessoas não o fazem, imagina naquela época que eles não tinham nenhum tipo de acesso à informação, nem internet, nem nada do gênero. Era muito mais fácil de enganar as pessoas. Pra você ter uma ideia, naquela época ele fazia em média $1000 por semana. Só que a questão é que $1000 naquela época valia muito mais do que vale hoje em dia. Numa conversão aproximada de inflação e afins, daria uns $25.000 hoje em dia, que para reais daria também uns $75.000 para cima. Então ele tirava uma boa grana por semana. Quando as pessoas questionavam o Barnum sobre a qualidade de vida e sobre a exploração que ele fazia das pessoas com deficiência, a resposta que o Barnum dava era de que naquela época as pessoas com deficiência não eram consideradas pessoas, então dificilmente elas teriam alguma qualidade de vida mínima que seja, e que fazendo aquele tipo de trabalho elas acabavam ganhando uma grana que elas nunca conseguiriam ganhar com algum outro trabalho comum, já que para as coisas funcionarem bem diziam que o Barnum pagava muito bem essas atrações. E em teoria, depois de fazer aqueles trabalhos, as pessoas podiam juntar aquele pé de meia e poder viver suas vidas em paz. O segundo empresário que se deu muito bem também nessa época era a versão inglesa do Barnum, que era o Tom Norman. Assim como o Barnum, ele também vivia explorando e criando shows com pessoas com deficiências ou doenças raras, como anões, gigantes, irmãos siameses, pessoas com membros a mais e por aí vai. O caso mais famoso que o Norman se envolveu e que depois acabou até virando filme foi com o Homem-Elefante.
Eu só aviso que se você não estiver pronto para ver esse tipo de coisa, eu não aconselho você a pesquisar Homem-Elefante no Google, que as imagens podem ser um tanto quanto fortes. Depois disso, aos poucos as pessoas foram mudando suas opiniões sobre esse tipo de entretenimento, e começaram a surgir novas leis de proteção a favor dos deficientes, o que aos poucos foi proibindo e extinguindo completamente os freak shows, junto com o fator da criação de novos entretenimentos como a televisão, que acabava virando uma opção de entretenimento muito mais interessante. Todo esse movimento acabou marcando bastante a sua história relacionada ao circo, e por conta disso apareceram muitas formas de entretenimento, filmes, desenhos sobre esse período. E um dos mais recentes e que deu uma revivida nesse tema foi uma série de TV americana chamada American Horror Story. Eu não assisti, mas eu dei uma lida sobre e parece bem interessante, onde ele cria uma narrativa justamente dando o ponto de vista dessas pessoas que eram consideradas aberrações. Se você já assistiu, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou para saber se vale a pena eu dar uma assistida ou não. Na minha opinião, esse assunto todo é bem delicado. De fato, na época, as pessoas, por falta de conhecimento, consideravam essas pessoas com deficiências como se fossem monstruosidades. E por conta disso, essas pessoas tinham uma dificuldade muito maior de conseguir viver de forma decente. Mas por mais que esse tipo de show desse dinheiro para eles poderem viver livremente depois, eu não acho que compensasse toda a situação deplorável que eles tinham que passar. A verdade é que ninguém é normal, todo mundo tem algum tipo de deformidade em algum nível. A diferença é que no caso deles era algo muito mais visual. Eu, por exemplo, sou daltônico, mas você nunca saberia disso se eu não te contasse. Enquanto que uma pessoa que tenha 3 pernas é facilmente identificável. Com isso em mente, eu espero que vocês tenham muito mais empatia por essas pessoas a partir de agora. E bom, eu espero que esse vídeo tenha te deixado um pouco mais informado sobre o que são os freak shows. Se esse for o seu primeiro vídeo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Toda terça-feira tem Indica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. E além dos vídeos do YouTube, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais, então é só seguir lá. Todos os links estão na descrição do vídeo. E é importante lembrar que outubro tá acabando, ou seja, eu vou fazer o Circo Calendário do mês que vem já. Então é importante que vocês mandem pra mim todo o conteúdo de workshops, convenções, apresentações de circo que vocês sabem que vão rolar em novembro. Então não esquece de me mandar pelos comentários do YouTube, por mensagem pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e onde vocês preferirem. Dessa forma eu consigo fazer o vídeo do Circo Calendário muito mais completo e também preencher muito mais o meu Circo Calendário lá no meu site. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um curtir, independente da rede social que você estiver assistindo isso. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que pra mim é muito importante. E é isso. Até a próxima.